Boas noites, minha gente. Boas noites. Todo mundo acordado? Mais ou menos? Vamos acordar. O pessoal veio lá do Brasil, o negócio não pode ficar feio, hein? É isso aí. Dizia um outro palestrante que veio aqui muito tempo atrás que se a pessoa dormir durante a palestra é uma coisa, mas se a pessoa já começar dormindo, aí é complicado. Aí só desce, né? Bom, 7 horas, estamos prestes a começar as nossas atividades e hoje temos o nosso companheiro, Dr. Sérgio Thyssen. Eu chamo ele de Sérgio Thyssen, amigo de longa data. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração e rapidamente já passamos a palavra para ele, porque hoje à noite, além de ser especial pela presença dele, também é especial por ser a nossa celebração do Dia das Mães. Então, como teremos uma apresentação infantil logo após a palestra, nós queremos aproveitar o máximo de tempo com o Dr. Sérgio Thyssen aqui, antes das crianças entrarem e tomarem conta da cena. Então, na alegria que o nosso Mestre Jesus sempre nos convida a ter na nossa caminhada, seja ela difícil ou seja ela fácil, ergamos os nossos pensamentos a Ele e digamos assim: Mestre Jesus, irmão e companheiro de todos os momentos, mais uma vez, reunidos aqui, felizes, na intenção de estudarmos um pouco mais acerca das mensagens que podem nos ajudar a encontrar os caminhos da cura, os caminhos do corpo, os caminhos da alma, para que possamos caminhar junto contigo, descobrindo a verdade e descobrindo a vida. Abençoa-nos, dá-nos a tua proteção e protege em especial na noite de hoje o nosso palestrante, para que a sua mensagem nos toque não apenas a razão, mas também o coração. Que o teu amor nos envolva a todos, não apenas hoje, mas para tudo sempre. Que assim seja. Então, convidamos o nosso amigo, companheiro, Sérgio Thyssen, os caminhos da cura do corpo e da alma. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, de expressar a minha alegria pela volta a este lar espírita, a esta casa querida, que mais uma vez acolhe a todos nós, né? E a mim que venho de um pouco mais distante, exatamente para que possamos também na noite de hoje estudarmos algo que diga respeito à doutrina espírita, algo que signifique, portanto, um estudo a mais nas nossas vidas estas consagradas à evolução espiritual de cada um de nós. O tema em si, os caminhos da cura, é um tema para uma atividade um tanto mais longa, eu diria, um seminário, porque são inúmeras as questões que nós poderíamos abordar, felizes, aliás, por essa possibilidade. Este arquivo é um arquivo que tem muitas informações e muitos slides, como a gente diz, né? Mas nós vamos aproveitar o nosso tempo e fazemos nele algumas considerações que sejam úteis para nós. Uma primeira ideia, que eu acredito que todos vocês conheçam, é a ideia de que este nosso mundo, o orbe terreno, é um lugar especial. Ele é a nossa casa. Nós somos 20 bilhões de espíritos humanos que vivemos aqui neste mundo, nesta morada, nesta casa planetária que é a Terra. Entre 20 e 22 bilhões de pessoas. Quando a gente diz assim, sabendo que na estatística comum nós somos quase 7 bilhões e meio
de pessoas vivas, de encarnados, diríamos, significa que nós temos praticamente o dobro do outro lado da vida. Então, numericamente, somos muitos de verdade. E o que nós estamos fazendo aqui? Que mundo que é este? Para que esta realidade existe? Nós compomos esta humanidade terrena. Mas todos nós, todos os seres vivos gerados pelo Criador, fazemos evolução. E nós, os humanos, temos que evoluir no sentido do progresso espiritual e no sentido de aquisição de virtudes, porque não as temos ainda. E ao mesmo tempo que vamos procurando adquirir estas coisas, nós temos que nos desvencilhar dos nossos vícios. Progresso espiritual nos moldes do planeta em que nós vivemos e nos referindo a nós mesmos, nós carregamos, todos vocês sabem disso, dificuldades morais acumuladas em vidas anteriores e temos que nos desfazer disso, até para termos espaço para podermos buscar as aquisições definitivas que significam as virtudes da alma, as virtudes do espírito. Há quem diga que em todo o sistema planetário ligado ao Sol, que é a estrela, que é a sede do sistema solar, todos os mundos contêm humanidades. A Terra também. Mas nós sabemos, e há quem afirme isso com uma certa desenvoltura, que a Terra é o mundo mais egoísta do sistema solar. Em termos, claro, do planeta que nós vivemos, mas de nós mesmos. Então, há algo conosco. Há quem diga, portanto, que a Terra é uma grande escola de aperfeiçoamento moral e espiritual, com vistas a realizações muito mais significativas no futuro e realizações que digam respeito à felicidade real e definitiva. Também a Terra é vista como um hospital. Então, é engraçado isso, né? Nós nos imaginarmos internados no orbe terreno como pacientes, como enfermos. É uma outra visão para nós considerarmos. Em que isto é verdadeiro? A ideia de que temos males internos que estão ligados aos nossos vícios morais ou humanos. E é exatamente cuidarmos de nós mesmos, buscando o tratamento espiritual para nós mesmos, que nós vamos, então, poder alcançar uma felicidade que nós ainda não temos. Estejamos nós observando a humanidade e a nós mesmos como um grande educandário, uma grande escola, e, ao mesmo tempo, um grande hospital, as duas coisas são úteis para nós, porque nos ajuda a termos uma percepção, uma ideia da nossa realidade, e, em vista disso, sermos capazes de fazer o que nos cabe fazer. Porque senão nós vamos estar repetindo tão somente as experiências reencarnatórias e vamos progredir muito pouco a cada existência. Nós já não sabemos que temos reencarnações sucessivas? E em cada uma delas deveríamos ter a preocupação de utilizarmos este intervalo de tempo enquanto estamos vestindo a condição da materialidade para fazermos o que nos cabe fazer? Vale uma lembrança neste momento. É a ideia, quando a gente desencarna no planeta este, nós que integramos esta humanidade,
depois que os desencarnados despertam no mundo espiritual e se dão conta da realidade mais ampla da vida espiritual do próprio planeta em que vivemos, e se dão conta das suas condições pessoais, em geral, há uma exclamação, há uma frase que os espíritos superiores têm ouvido ao longo dos séculos com muita frequência. Eu pergunto para vocês, alguém lembra que frase é esta? Ela está em um dos livros do autor espiritual, que é André Luiz. E nós já comentamos isto de uma outra vez, a nossa irmã está lembrando a frase: ah, se eu soubesse. Se eu soubesse do quê? Da verdadeira finalidade das nossas existências. Este é um aspecto. Mas, ao mesmo tempo, de tudo o que existe na erraticidade ou no mundo espiritual à nossa espera, onde nós vivemos a verdadeira vida e para ela devemos nos preparar, utilizando as reencarnações nossas para aperfeiçoarmos o nosso espírito, fazermos progresso e sermos felizes em todos os sentidos, especialmente quando estamos na realidade espiritual. Então, o Espiritismo, de certo modo, veio para que nós pudéssemos saber ainda durante as nossas encarnações, durante as nossas vidas terrenas, que nós não tivéssemos que desencarnar para nos apercebermos das condições que existem de vida infinita à nossa disposição e como que esperando para que tenhamos o progresso realizado e, neste contexto imenso, sejamos felizes. Há uma outra ideia, que é a ideia do autoconhecimento. Como é que nós vamos progredir espiritualmente se ainda não conhecemos a nós mesmos? Então, o Espiritismo nos ensina a fazermos esta ideia em termos do conjunto, conhecendo questões que envolvem uma realidade mais ampla e mais geral, que diz respeito a todos. Mas, a par disto, nós também temos que buscar conhecer cada um de nós a si próprios. Nós temos feito isto. Existe um mecanismo para tal, que é um mecanismo como que espontâneo. Diante das adversidades, diante dos desafios, diante dos problemas que nós vamos contactando período após período das nossas existências, nós vamos despertando para certas questões e vamos reagindo às circunstâncias da maneira que somos capazes. Temos feito isso ao longo dos milênios. A ideia qual é? Será que nós devemos esperar que façamos isto apenas quando a vida nos toca de perto e nos, como que obriga a certas reações que nos causam um despertar gradativo para as questões mais relevantes do espírito? Esta é uma forma. Muitas vezes são as questões do sofrimento. Será que nós devemos esperar que o sofrimento nos batendo à porta seja o único mecanismo a despertar reações positivas para que avancemos na evolução espiritual? Ou nós podemos buscar, a partir de certo empreendimento pessoal, que cada um precisará fazer a bem de si mesmo para se conhecer melhor e, a partir desse conhecimento, refletindo a respeito das suas condições pessoais, fazermos as mudanças que precisamos fazer, substituindo as dificuldades milenares por outras coisas que venham a ocupar os melhores espaços de nós mesmos. Tudo indica que precisamos buscar. E fazendo esta busca, nós vamos acelerar
a marcha evolutiva. Vocês conhecem uma ideia do espelho? Há um espelho. Não estou me referindo ao espelho, vamos dizer, de dentro de um dormitório, de um quarto da nossa casa, do nosso lar. O espelho que nos permite enxergarmos-nos fisicamente. Isso é uma coisa que tem o seu valor, aliás, bastante limitado. Mas qual é o espelho que importa? Todos no mundo espiritual, dependendo do seu grau de despertar, se encontrará perante um espelho. Esse espelho, a gente brinca, ele é de cristal puríssimo. E ele vai mostrando para nós todas as condições que nós temos como criaturas humanas, como espíritos imortais, e tudo aquilo que nós fizemos de evolução até então, guardando propriamente as grandes dificuldades que ainda possuímos, mas também os possíveis avanços do ponto de vista moral e espiritual que temos obtido ao longo de uma estrada muito longa sendo percorrido por todas as pessoas. Então, a ideia qual é? Diante deste espelho, no mundo dos espíritos, a gente lembra, ele vai acontecer este encontro após a morte, algum tempo depois. E é um encontro pessoal, individual. Mas hoje nós poderíamos antecipar isto, nós poderíamos construir um espelho para que comecemos a buscar observar a nós mesmos, sem precisarmos esperar a desencarnação? O que nós ganhamos com isto? E será que perdemos alguma coisa? O que nós ganharemos? Tempo. Qual é a ideia? Se eu tenho um espelho, mesmo que imaginário, simbólico, no sentido de que eu me sinta diante dele e procure me autoexaminar, observando as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas eventuais pequeninas realizações do dia a dia, eventualmente uma ou outra maiorzinha, ou diria de um pouco de mais e maior significado, nós podemos verificar quem que realmente nós somos. Vocês acham que nós sabemos quem nós somos? Nós temos ideia da nossa verdadeira condição? Ou nós achamos que somos quem, na verdade, nós não somos ainda? E talvez, claro, sejamos de futuro? Então, esta é uma ideia para nós. A ideia de buscarmos as reflexões íntimas a cada dia, a cada determinado intervalo de tempo que possamos escolher, para nos inteirarmos gradativamente da nossa condição pessoal, examinando quem somos. Não é tão simples. Nos consultórios de psicologia e, eventualmente, de psiquiatria, de psicoterapia ou de psicanálise, nós vemos as pessoas que sofreram determinadas questões na vida buscando uma ajuda externa para conseguirem verificar e conhecer as suas realidades pessoais. No mundo dos espíritos, nós teremos ajuda para isto. Mas se nós não queremos uma ajuda externa que seja de profissionais da área das questões mentais e psíquicas, nós podemos buscar de uma forma determinada irmos examinando a nós mesmos. Mas se nós nos voltamos apenas para os outros, fazendo juízo e avaliações das outras pessoas, do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, nós não vamos fazer a parte mais fundamental e que tem a ver com uma razão da nossa existência num mundo com essas dificuldades.
Então, esta é uma ideia que é um convite do mundo espiritual. Há uma mensagem de um espírito chamado Letícia, num determinado livro psicografado por um médium amigo, lá no Brasil, já desencarnado, Hernani Trindade Santana. Letícia é um espírito preparado. E ela traz a ideia que tem a ver com essa reflexão, que é a ideia do primeiro amor. Quando a gente diz assim, ou ouve alguém dizer o primeiro amor, imediatamente, pelo menos para a maioria das pessoas, nós temos uma ideia de buscarmos na lembrança recordações de um primeiro namorado, de uma primeira namorada. Não é assim? Salvo uma ou outra exceção. Mas não é isto que o Espírito queria trazer para nós. A ideia de que há um primeiro amor que é um amor divino, como um legado divino em cada um de nós, que tem a ver com auto-amor, auto-cuidado, auto-observação, para que da observação pessoal acarrete aquilo para nós um progresso, etapa por etapa, estágio por estágio. Então, a sugestão deste espírito é que nós, com uma certa frequência, deixemos as questões, porque nós nos absorvemos com muita coisa, mas temos deixado de lado, às vezes, aspectos essenciais. Quantos de nós temos vivido as nossas vidas repetindo experiências tradicionais do nosso mundo? Só que nós não podemos esquecer que experiências mecanicamente repetidas, vida após vida, elas são de um mundo de provas e expiações que é um mundo semi-primitivo. Então, esta repetição, estarmos sempre procurando um emprego, um salário, estarmos sempre buscando constituir família, termos as atividades habituais que, em média, todas as pessoas têm, isto é importante, mas isto não é tudo. Isto é repetição de experiências. Quase que em todas as vidas nós constituímos família, nós lidamos no ambiente familiar do mesmo jeito, nós procuramos os meios de ganhos pessoais para vivermos a realidade do mundo, seja qual for a cultura, qual for o país, qual for a nação, e estas coisas têm se repetido. Mas muitas vezes nós também repetimos as experiências mal-sucedidas. Realizamos os mesmos equívocos e nos atrasamos. E quando nós nos atrasamos, nós nos tornamos menos felizes. Porque quanto mais cedo criarmos para nós as melhores condições pelos parâmetros espirituais, deixando as questões da materialidade de lado cada vez mais e assumindo a posição de filhos de Deus, encontrando todo o universo à nossa espera, esperando, portanto, que evoluamos e possamos fazer, de fato, a evolução no rumo da felicidade, nós vamos apressar o nosso passo e vamos conquistar coisas que ainda não conquistamos. Muito bem, são reflexões iniciais, mas vamos ver algumas questões que tenham a ver com os caminhos da cura. Essa imagem mostra para nós, ali no segundo slide, algumas coisas que sejam úteis também. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Agora sim. É que são dois ao mesmo tempo para eu administrar. Um deles é a ideia de que a medicina é a ciência que nos ajuda a curar as enfermidades ou aliviar os sinais e sintomas das várias doenças que assolam a humanidade desde que nós conhecemos aspectos históricos dela própria. Então, reparem, nós temos 5.000 anos de história conhecida em registros e temos 5.000 anos, ao mesmo tempo, sobre a medicina, sugerindo para nós de que desde que as coisas existem, desde que o mundo é como é, nós temos doentes e nós temos pessoas
que naquela comunidade se tornaram como que terapeutas, pessoas preparadas de um modo ou de outro para que as doenças pudessem ter uma evolução melhor, menos sintomas, e as pessoas, muitas vezes, se recuperarem dessas mesmas enfermidades. Não é verdade que temos doenças físicas e mentais? São milhares delas. Algumas são verdadeiras epidemias mundiais. Outro dia conversávamos sobre depressão, que é a doença mental mais comum. Depressão é algo que vocês não tinham ouvido falar? Vocês conhecem alguém que já lidou com este problema dentro de casa, quanto a si mesmo, na comunidade onde vive? É muito frequente. Assim como nós temos doenças virais, bacterianas, doenças degenerativas, assim como nós temos diabetes e hipertensão, que também são doenças muito comuns, nós temos as crianças autistas, nós temos adultos ou jovens com esquizofrenia. São incontáveis as doenças. E o que essas doenças mostram? Que nós somos uma humanidade redimida, uma humanidade que conquistou certos degraus da evolução espiritual. Pessoas doentes significa que nós temos o quê? Espíritos enfermos. Porque nunca que a doença, salvo uma determinada exceção, a doença começa no corpo. A doença começa onde? Qualquer que ela seja. Mental ou clínica, física, biológica. Onde é que ela começa? Alguém que teve uma neoplasia, um câncer de um órgão qualquer, uma mulher ou um homem. Aonde começou aquele câncer? Nas suas células daquele tecido, daquele órgão acometido pela doença? Isto é o que nós podemos ver, mas ela começou muito antes. Aonde que ela começou? No perispírito? Todos vocês sabem que nós temos um corpo intermediário que se chama perispírito. A doença começa ali e depois ele passa para o corpo. Onde começam as nossas patologias, os nossos problemas orgânicos ou psíquicos? Sei. Aonde? Na alma. Segundo a codificação kardeciana, nós que estamos encarnados temos alma, perispírito e corpo. Qual é a essência da vida? A alma humana é imortal. Se nós estamos desencarnados, isso tem um outro nome. Como se chama? Espírito. Mas espírito e alma, nós podemos usar os dois termos indistintamente. Não é assim? Aonde que começa uma neoplasia, um câncer? Aonde que começa uma doença cardiovascular grave? Aonde que começa uma demência do tipo Alzheimer? Aonde que começa uma doença mental qualquer? Na alma. E depois ela passa para onde? Para o perispírito. Depois do perispírito, isto vai ganhar que outra estrutura? Aquela que os médicos veem. Aquela que nós enxergamos num espelho comum. E que pode ser examinado internamente pela ressonância, pela tomografia computadorizada e assim por diante. Que é o corpo físico. Tudo isso importa. E a gente pensa uma coisa curiosa. Ah, não, mas eu fiz um check-up. E eu estou ótimo. Porque fez todos os exames pertinentes, indicados pelo colega médico, e os exames todos têm resultados normais. Isso significa que nós somos saudáveis? Possa até significar que somos algo saudáveis do ponto de vista físico. Mas nós temos instrumentos hoje para examinarmos o perispírito? Não temos. Se nós tivéssemos e puséssemos todos nós aqui presentes no estudo de hoje, sob a investigação desta máquina, deste dispositivo, que é capaz de examinar o perispírito das pessoas, vocês acham, estas que tiveram melhores resultados clínicos, o que nós encontraríamos? Em quase todos, o quê? Problemas. Distonias.
desarmonias, zonas que são escuras numa estrutura que fundamentalmente na origem é clara. Zonas escuras no perispírito significam aspectos negativos de vivências anteriores ou da vivência atual. Então quer dizer que um dia nós vamos passar por determinados tipos de investigação para o exame do perispírito? Vamos. E aí, quando o mal estiver numa espécie de raiz perispiritual, nós também teremos aspectos terapêuticos para tratar o problema já quando ele se encontra no perispírito, antes que passe para o corpo físico. Porque muitas vezes, depois que passou para o corpo físico, é mais difícil de resolver. No futuro, antes de passar para o perispírito, nós possamos investigar a alma em si. E tudo isso é uma questão de tempo. Uma questão de evolução da humanidade e a construção de elementos que sejam capazes disso. A questão de muitas décadas atrás, nós não tínhamos televisões. Hoje nós começávamos a ter as preto e branco, depois as coloridas. Hoje nós temos várias televisões em vários cantinhos do nosso lar, não é assim? Às vezes mais do que uma, portanto. E no futuro nós teremos televisões em que nós vamos sintonizar não com o jogo de futebol ou uma peça de teatro ou uma novela no Brasil. Nós vamos sintonizar com o mundo espiritual. Nós vamos ter aparelhos que vão permitir que nós vejamos a realidade do outro lado. Programas edificados lá. Quem é que ia imaginar, antes das TVs, que nós tivéssemos o que nós temos hoje? Querem ver uma outra possibilidade? E também será fato no futuro? Nós todos temos telefones celulares, smartphones, não temos? Quase todos. Nós imaginamos as nossas vidas sem eles? Algo difícil hoje em dia, não é verdade? Para que vocês tenham uma ideia, mais cedo ou mais tarde, questão de poucas décadas, nós vamos ter smartphones para fazermos chamadas para desencarnados. Desencarnados farão chamadas para nós deste lado de cá. Como é que eu posso supor isto? É uma evolução natural das coisas. Se hoje nós necessitamos dos médiuns preparados para fazermos esse contato entre os dois planos da vida, no futuro, nós ainda necessitaremos deles para questões mais especiais. Mas para contatos mais simples, nós teremos esses dispositivos. E eu percebi, um ou outro de vocês já está imaginando um celular, se fosse em Portugal, telemóvel, para chamadas, vamos dizer assim, entre encarnados. Não é? E o outro especial, com uma antena parabólica embutida, mas que é capaz de estabelecer contato com uma outra realidade, com famílias no mundo espiritual. O outro já está preocupado com quem vai pagar a conta. Mas provavelmente nós estaremos mais evoluídos. A ideia de bônus hora será uma ideia de uma moeda corrente, e aí é só nós trabalharmos direitinho e essas coisas, dessas facilidades, estarão como que à nossa disposição. Por que a gente está fazendo essa relação entre as questões? Porque mais cedo ou mais tarde, as questões da medicina vão mudar. Então, existem caminhos e caminhos no sentido da cura. Adianta que nós tenhamos um perispírito agora perscrutável, sondável por um dispositivo qualquer, e trabalhe para remover a tal distonia que há nele, para que não haja um câncer 20 anos depois? Adianta e muito, como adianta hoje uma cirurgia para a retirada de um tumor qualquer, que pode, como que permitir uma vida longa ainda de um paciente cujo tumor seu foi retirado.
Mas o que é mais importante quando nós pensamos numa vida mais futura? A ideia de não adoecermos mais. Isso virá? Claro que virá. Nós estamos numa fase ainda de provas e expiações. O nosso mundo tem essa rotulagem pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos da codificação. Foi no Livro dos Espíritos que nós aprendemos a hierarquia dos mundos e a ideia de mundos primitivos, os de provas e expiações, os de regeneração, os ditosos ou felizes e os mundos puros. Cada orbe tende a progredir por todo este percurso. E o que vem à nossa frente? E nós já podemos encontrar algumas ilhas. A questão da regeneração. Estamos neste empreendimento agora. Ainda temos muito de primitividade, muito de provas e expiações, mas uma tendência de substituição disto por algo mais relevante, mais adiantado, que é a longa etapa da regeneração que nos espera. Lembrando que nós não vamos ser regenerados numa questão de um punhado de séculos. Esta é uma questão longínqua. Por quê? Porque nós estamos muito ainda na transição planetária. Mais uma transição. A transição de um mundo de provas e expiações para a etapa regenerativa. Essa etapa será tão longa quanto necessária para que aquele contingente daqueles tais bilhões de pessoas, ou espíritos, ou almas, tiverem herdado este mundo para percorrer a regeneração, fazendo parte da mesma humanidade onde vivem agora. Lembrando uma coisa que vocês conhecem, muitos não permanecerão. Vocês ouviram falar de Capela e a sua relação com a Terra. Antes disso, Sírios com Capela, Capela com a Terra, Terra com um outro mundo que terá um nome dado aqui. Pode ser Quirion, pode ser Absinto, pode ser planeta X ou planeta Chupão. Tanto faz o nome. O nome é algo de um rótulo. O que importa? Há um mundo onde viverão bilhões daqueles que habitam a Terra hoje, que não poderão permanecer aqui e que farão o quê? Uma etapa não cumprida na Terra para ser cumprida, então, neste orbe. Para eles, novo, mas é mais uma morada que Deus destina a um grupo grande de espíritos que vai sofrer o processo de transmigração, o processo de degredo, o processo de exílio. Aqueles que permanecerem farão a regeneração aqui. E, em geral, regeneração é uma etapa tão extraordinária que aqueles que vão gradativamente regenerando-se serão os que viverão a ideia da Terra como um mundo ditoso ou feliz depois. Porque a ideia de separação entre joio e trigo, ela é própria desta transição. As outras transições carecerão dessa necessidade, porque os já regenerados, em vias da felicidade legítima e definitiva, não precisarão mais mudar de orbe. Então, essa é uma outra questão. Querem ver uma outra reflexão sobre isto? Como é que nós podemos saber se um espírito está curado? Se uma pessoa está definitivamente curada de tudo que precisava vencer em si mesmo? Não ter corpo. Como é que é isto? Que corpo? Corpo físico. Quem tem corpo físico tem enfermidades da alma. Por isso nós temos corpo. Para que através das reencarnações sucessivas nós possamos trabalhar aquilo que são as questões pendentes, espirituais e morais dentro de nós. Quer dizer que quando nós estivermos curados, o critério é não renascer? Vocês conhecem muitos espíritos que não nascerão novamente na Terra, a não ser que queiram.
a não ser que por questões afetivas queiram renascer, não para vencerem questões pendentes de si mesmos, mas para auxiliarem espíritos de escola, espíritos superiores, para trabalharem detidamente a bem dos seus amores, mas às vezes fazendo pelos seus amores, farão por coletividades imensas, inevitavelmente. Eu pergunto, vocês conhecem alguém? Vocês têm algum vizinho que vocês têm certeza que não nascerão mais? Alguém telefonou para vocês, olha, tchau, estou indo embora porque cansei. Não, nem bem cansei, é porque estou sendo liberado mesmo. E eu não volto mais. Eu vou deixar o meu celular. Se vocês souberem de alguém, vocês me ligam. Podem ligar a cobrar lá para o Brasil e me digam, olha, eu soube de A, de B e de C, eles disseram, garantiram que o passaporte deles foi carimbado e eles estão liberados da Terra. Então eu deixo sempre o meu telefone ao pé da cama e aí então vocês podem, eu vou deixar o número com o nosso irmão dirigente e vocês vão poder me ligar assim que puderem e eu gostaria de saber quantos que vocês vão conhecer que preenchem esses critérios. Critérios de quê? De deixar o nosso mundo. São poucos os espíritos. E mesmo aqueles que podem deixá-lo e que não tomarão novos corpos, ainda permanecem conosco para nos ajudar. Exemplo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E outros que nós ainda não temos uma ideia mais precisa, porque essa é uma questão delicada, mas quanto a Dr. Bezerra, nós sabemos que é uma realidade. Então, a ideia qual é? Quer dizer que todo mundo... Ah, mas a pessoa é tão maravilhosa, tão bondosa, tão gentil, e ela aparenta ser um espírito bem superior, pode até ser. Mas se tem corpo, significa que tem algo a vivenciar e algo a se libertar do ponto de vista espiritual e vencer de dentro de si mesmo para aquisições mais importantes no futuro. Quando a gente pensa em espíritos, pessoas, nós evoluímos em que dois tipos de progresso espiritual. Cada um de nós, cada filho de Deus, nós podemos generalizar para todos aqueles que, inclusive, nunca viveram na Terra, nem viverão. Por que existem pessoas que nunca viveram aqui e jamais chegarão a viver neste orbe? Porque existem tantos orbes no universo como um todo. Só para vocês terem uma ideia, nós vivemos no Sistema Solar, numa galáxia que se chama Via Láctea. Essa é uma galáxia de tamanho médio. Vocês têm ideia quantos sóis ou estrelas na contagem recente nós temos quanto à Via Láctea? Vale uma caixa de bombons nacional. Quem responder? 200 bilhões. Viu? Porque ele já estudou isso antes. Muito bem. Ele deixou eu fazer a pergunta, ele podia ter respondido logo, mas ele deixou eu fazer a promessa, para ele garantir, e antes que alguém dissesse qualquer coisa, a resposta dele é correta. São 200 bilhões de sóis. Agora vale uma caixa e meia. Qual é? Olha bem, hein? Não, eu não vou responder. Deixa qual é, óbvio como ele sabe, qual é a galáxia vizinha da Via Láctea? Isso significa milhares e milhares de anos-luz da Terra. É um personagem da história bíblica. Né? Exatamente. Nós conversamos muito. Chama-se Andrômeda. Vocês têm ideia quantos sóis, quantas estrelas? Só para não falarmos em estrelas. Fora os planetas ou outros corpos celestes, como satélites naturais ou luas, de todos esses sóis ou estrelas, nos moldes do nosso sistema solar. Alguém faz ideia? Fátima. 1 trilhão de estrelas.
E essas são galáxias médias ou grandes, e nós temos conglomerados, muralhas de galáxias. O universo observável, que é um ponto que pode ser aqui onde nós estamos, se nós sondarmos todas as estrelas a partir deste ponto, com toda a tecnologia existente hoje, nós temos de 30 a 70 septilhões de estrelas. Eu pergunto, vocês seriam capazes de escrever o número 1 septilhão? A gente nem sabe o que é isso. É zero atrás de zero. Então, quando a gente lembra esta coisa formidável, notável do universo divino, da criação, nós nos lembramos que temos inúmeros orbes. E nestes orbes todos, planetários ou não, existem humanidades, existem espíritos. Vocês imaginam, se na Terra são 20 a 22 bilhões, o que mais a gente vai precisar de cálculo numérico, de matemática, aritmética, para fazermos uma ideia dos que são o que nós chamamos de criaturas, subhumanas e humanas, no universo sem fim. Todos os filhos de Deus, em qualquer lugar e em qualquer tempo, têm como meta a evolução em dois. Quais são os dois sentidos? As duas asas da evolução espiritual. Vale caixa de bombom também? Oi? Ela Meia sabe. caixa. A meia caixa. Eu passo a minha caixa. Você passa. Pega uma moral. Pode responder. É a moral. E? Eu só não deixei claro que quem titubeia na resposta tem que trazer 3 caixas. Não. É moral e ciência. Oi? Moral. Moral. Não é? 2 aspectos Ciência. muito grandes. A ideia de ciência universal. O que é isso? Conhecimento. Que conhecimento? Tudo. Ah, mas eu mal sei um pouquinho disso ou daquilo. Pois é. E nós vamos ter que saber e conhecer tudo. O que um planeta semi-primitivo ou de provas e expiações conseguiu conquistar em conhecimento é apenas uma parte. Não é verdade que tem tanta coisa que nós não depreendemos do que já existe na própria Terra? De nossos irmãos ou irmãs da ciência que estão fazendo a humanidade como um todo avançar e nos favorecendo o conhecimento em ciência universal também? Quando o telescópio Hubble, por exemplo, vai lá em cima, a quilômetros de distância da superfície da Terra, e observa os corpos celestes, fotografa e envia as imagens para nós, nós temos um prodígio da ciência. Quanto nós aprendemos com ele? E nos situamos melhor por isso. E vamos ficando cada vez menores diante deste grande e maravilhoso cenário do universo. Pois bem, ciência universal, todos os espíritos são como que destinados a buscar. Num primeiro momento, de uma maneira automática, intuitiva, mas gradativamente, conscientemente. E o outro aspecto da evolução é a ideia da bondade, a ideia do amor, a ideia das virtudes ligadas a uma coisa que não é própria da ciência, mas é próprio também da sabedoria. E aí, qual é a ideia? A ideia de que este conhecimento que nós devemos buscar e esta condição de espíritos afeitos à solidariedade, fraternidade e ao amor universal são os aspectos libertadores para a conquista da felicidade, da saúde mental, da saúde física. E detendo estes 2 grandes avanços a um determinado nível, nós vamos prescindir de viver em corpos grosseiros, como são os corpos que nós tomamos a cada período reencarnatório. Corpos estes que expressam de 1000 modos as deficiências e as imperfeições dos nossos espíritos. Voltando para aquela questão que está ali, doenças novas e antigas.
medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais. Não é curioso isso? A medicina reconhece a ideia da alma? Vocês têm ouvido os colegas falarem com vocês no consultório, nos hospitais, nas clínicas, sobre os problemas da alma? Ou tudo se resume a corpo? Não é verdade que existe medicina para o corpo, mesmo nas doenças mentais? O que o colega receita para um caso de depressão? A medicação antidepressiva, não é verdade? Antigamente, há décadas atrás, a aspirina era a substância, o remédio mais receitado pelos médicos do mundo inteiro. Hoje já não é mais a aspirina. O ácido acetilsalicílico são os antidepressivos. O que também traduz para nós a importância deste problema mundial que é a depressão. E na medida que nós medicamos o cérebro através da ingestão de comprimidos, nós aumentamos umas substâncias nos neurônios e o paciente tende a melhorar. Mas que medicina é esta que trata um problema que nós sabemos que é da alma com fármacos, remédios para aumentar as substâncias cerebrais? No cérebro existe uma determinada manifestação da doença da depressão. Mas se o médico tira fora a medicação, se o paciente suspende porque enjoou de tomar aqueles remédios todos os dias, os sinais e sintomas da depressão obrigatoriamente voltam, porque nós não estamos tratando as causas da depressão. Por exemplo, nós estamos tratando os sintomas, estamos tratando os efeitos. Isto é bom, mas num nível rudimentar, de uma medicina ainda falha, ainda atrasada, porque apesar dos seus 5.000 anos de história, quando na medicina se fala em alma, se pensa em secreção do cérebro. Quando o cérebro morre, porque a pessoa morre, não tem mais alma. Essa é a visão que nós temos de alma? Para nós, alma ou espírito não precede o corpo físico? A essência da vida humana no universo é a alma ou espírito. E é isto que hoje, no planeta onde nós vivemos, é o que precisa encontrar os caminhos da recuperação. Outro aspecto é o aspecto da cura. O que é curar uma enfermidade? Uma senhora teve câncer de mama, fez a retirada do tumor e da mama, às vezes. Fez quimioterapia e radioterapia. 5 anos depois, ela obtém dos seus colegas, dos seus médicos, o quê? A ideia de que está curada pela medicina. Porque 5 anos depois é um critério temporal, não surgindo novas manifestações, para que se entenda pela medicina convencional que a senhora está curada. Mas do ponto de vista de nível de cura, que nível é este? É o nível que nós queremos? Se o problema tem raízes, e qualquer câncer tem raízes na intimidade do ser espiritual que nós somos, o que é a cura que nós todos almejaríamos como pessoas comuns que somos? Nos desvencilharmos daquilo que ainda reside na alma dos pacientes, que somos nós, e que uma vez existindo, poderá trazer de novo um outro câncer, num outro órgão, ou no outro, na outra mama, no caso que nós estávamos considerando. E assim por diante. Por quê? Porque o nível de cura de uma cirurgia, de uma retirada de um tumor, ou de uma abertura de uma artéria coronária que ficou entupida durante o infarto do miocárdio, essa é uma cardiologia sofisticada, a angioplastia coronária, PTCA, como se diz aqui. Mas isto é um nível de cura intermediário. Você está cuidando e devemos cuidar deste corpo físico que adoeceu. Mas se nós não nos voltarmos para questões mais profundas, nós não vamos alcançar um nível mais importante de libertação e de cura. E é isso que nós devemos tentar entender gradativamente. É muito bom
quando nós somos beneficiados por uma medicina clínica, terrena de alto nível, mas não pensemos que isto é o definitivo. Dependendo de quem somos, dependendo das pendências kármicas espirituais, nós podemos adoecer de novo amanhã. Mesmo que seja uma outra patologia, uma outra enfermidade. Então, quando a gente lembra caminhos da cura, a gente lembra que cura que nós queremos. E a ideia de um vir a ser, a ideia de um futuro onde nós todos vamos ser como que conduzidos por uma medicina que um dia trará para si todo o conhecimento espírita e práticas de vários tipos que concorrerão para a nossa recuperação definitiva. E aí, o que vai acontecer conosco? Como é que nós vamos ter certeza de que não adoeceremos de novo? Quando alguém chegar para nós e nós tivermos a ideia de que não renasceremos. E continuaremos evoluindo aonde? No mundo espiritual. Conquistando mais e mais do que? Dos dois grandes aspectos do progresso. A ideia da ciência universal e a ideia do amor mais puro, nos encaminhando para uma situação espiritual da maior relevância que nos espera a todos. Muito bem. Como eu tinha comentado com vocês, são apenas algumas considerações, reflexões, para nós lembrarmos alguns aspectos, não é? Essa temática é uma temática que poderia nos ocupar um pouco mais, né? Mas vamos deixar para uma nova etapa, quem sabe no próximo ano, examinando-a detidamente em mais algumas considerações, examinando inclusive alguns casos ilustrativos a respeito destas reflexões que fizemos juntos na noite de hoje. Queria agradecer a todos vocês a presença, o carinho, a ideia de que estamos juntos novamente, e quando podemos nos reunir assim, examinando um tema espírita, nós todos aproveitamos, nós todos crescemos um pouquinho, e mais do que um pequeno crescimento, nós nos unimos mais, e temos cada vez mais a certeza de que vamos podendo caminhar, sabendo que contamos uns com os outros. Que Jesus os abençoe, e muitíssimo obrigado. Doutor Sérgio, eu só tenho uma pergunta que me veio à cabeça e me questiona muito isso. E o senhor, como médico, vai entender melhor a pergunta. Como que a ciência vê a cura dos médiuns? Se é uma cura mais curável, vamos dizer, se é que posso falar isso, do que a cura da medicina, e como que a ciência está vendo isso? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Através dos médicos. Isso. Se você compara a atividade médica convencional de uma atividade que propõe ou que se propõe a ajudar os pacientes através do exercício mediúnico. Não tenhamos dúvidas de que hoje algo que parece que caminha em separado, lá no futuro, isso tudo estará unido. Porque nós vamos viver uma medicina lá adiante com a união de todos os esforços, cada um com a sua competência, gerando benefícios a níveis, inclusive, cada vez mais profundos. Se através do passe, da fluidoterapia espírita, da desobsessão, nós encontramos uma maneira de tratar objetivamente corpo, perispírito e alma, é óbvio que isso se tornará como que uma ferramenta cada vez mais útil para uma medicina que é a dos hospitais, convencional, mas que vai contar com núcleos de atendimento nos moldes do centro espírita, por exemplo. Então, esta é uma perspectiva que nós já podemos antever. Quando que isso será realidade? Quando que, do ponto de vista mais amplo do mundo, nós vamos viver isto em qualquer país, em qualquer cidade, em núcleos espalhados pelo orbe todo, aí é uma questão que nós ainda não podemos definir. Mas mesmo que seja daqui a séculos,
A ideia é de que será assim. E quem terá sido o grande elemento a favorecer isto é a doutrina espírita, na sua fronteira com a medicina multimilenar. Não é? Muito bem, meus amigos, vamos nos preparando, porque hoje é dia de festa, como o nosso irmão dirigente adiantou. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigada. Bom, minha gente, é isso aí. Os caminhos da cura, do corpo e da alma, como... Só para vocês terem uma ideia de como esse tema ele é comprido, como esse tema ele é longo, e que daria realmente para fazer não só um seminário, mas talvez mais do que um seminário, ele apresentou 2 slides, o slide título e o segundo slide, onde ele leu 4 itens dos 5. São 139 slides. Ai, Jesus, é uma encarnação. É uma encarnação. Então, você vê como ele aprofunda o tema e numa palestra, obviamente, a gente não tem condição nenhuma de cobrir todo um estudo tão aprofundado como essa Justiça faz. Então, é ótimo isso, porque isso garante a encarnação dele por muito tempo. Para que ele possa vir cada ano e dar mais um pouquinho, né? 2 slides por ano. 2 slides por ano, acho que vai bem, né? Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui e muitos que não puderam vir, ainda bem, né? Porque senão teriam ficado em pé. Mas agradecer a todos que puderam vir. Agradecer ao pessoal, não sei se tem ninguém assistindo, mas a nossa reunião está sendo transmitida ao vivo. Agradecer aos que puderam assistir. Depois a palestra fica registrada lá para quem puder assistir online depois. Quem quiser revisar alguma coisa, escutar de novo, vai ficar tudo registrado lá. Bom, eu queria apenas agora... Pode desligar.